Em um episódio anterior, analisamos a dieta de um camponês medieval. Se isso não agradou, junte-se a nós para observar a comida das classes superiores na Idade Média. Bem-vindo à loucura medieval. Para os indivíduos medievais, tudo se resumia à posição social. Isso é posição em termos de status, não nojento. O tipo de comida da nobreza era visto como símbolo de status. A diferença entre as classes sociais e seus alimentos era incomparável. O status social determinava a dieta de uma pessoa. Logo, a alimentação de camponeses, artesãos e comerciantes diferia bastante da das classes dominantes. A Igreja Católica, centro da vida medieval, impunha estritamente dias de jejum sem consumo de carne. Comer carne estava associado a desejos carnais e a um interesse excessivo em promiscuidade. Portanto, peixes como carpa, enguia, salmão e bacalhau eram consumidos em dias festivos. O lúcio era extremamente caro e era servido apenas em ocasiões especiais. Segundas, quartas, sextas e às vezes sábados eram dias de jejum. Posteriormente, peixe, frutas, pão e vegetais foram permitidos nesses dias. A quaresma, com seu jejum de 40 dias sem carne, ovos ou laticínios, era desafiadora. Então, até os mais ricos geralmente não consumiam carne diariamente. Na verdade, os dias de jejum representavam metade dos dias do ano. No início da Idade Média, o Papa Gregório I condenava o pecado da gula, descrevendo-o como, citando, comer entre as refeições, procurar iguarias para satisfazer o vil sentido do paladar, procurar molhos e temperos para excitar o paladar, e comer mais do que era necessário. No século XII, com a emergência da classe média, leis suntuárias foram promulgadas para regular os gastos dos novos ricos. Filipe IV da França proibiu seus súditos de terem mais do que um prato principal e um acompanhamento por refeição. Na Inglaterra, a partir de 1363, os de menor posição só podiam ter um prato de carne ou peixe diário. Açúcar e especiarias. Conhecido como sal doce, o açúcar foi introduzido na Europa quando os cruzados retornaram das terras sagradas. Em 1300, Veneza estabeleceu propriedades em aldeias de Tiro para produzir e exportar açúcar para toda a Europa. Além de usar ervas comuns como salsa, sálvia e tomilho, as classes altas importavam especiarias da África e da Ásia, pois estas também eram um símbolo de riqueza. Canela, pimenta, açafrão, noz moscada, gengibre e outras especiarias exóticas eram amplamente usadas na culinária e também servidas em banquetes numa bandeja de especiarias. Incentivava-se os convidados a adicionar especiarias do prato à comida. Especiarias eram adicionadas aos vinhos, sendo tão valorizadas que se tornavam presentes. Na Alta Idade Média, aproximadamente 1.000 toneladas de especiarias e pimenta eram importadas anualmente para a Europa Ocidental. O dinheiro gasto poderia ter alimentado 1,5 milhão de pessoas com grãos por um ano. Na verdade, havia uma seção especial das cozinhas reais, chamada especiaria, que era totalmente dedicada à arte. De fato, as cozinhas eram um dos locais mais cruciais em uma casa medieval para gestão, armazenamento e preparo de alimentos. Haveria uma manteigueira, despensa, adega e despensa, bem como uma confeitaria e uma feitiçaria. Molhos picantes eram muito populares, como a receita para o molho camelain, que foi inventada pelo cozinheiro francês Taillevent. Incluía vinho tinto da Borgonha, vinagre, canela, gengibre e outras especiarias variadas. Taillevent adicionou essa receita ao seu renomado livro La Viandia, escrito no final do período medieval. Foi o cozinheiro de múltiplos reis franceses e do Duque da Normandia no século XIV. Banquetes. A competição entre as hierarquias domésticas e o status dos convidados era facilmente vista aqui. Indivíduos importantes, como o senhor ou barão, sentavam-se numa plataforma elevada numa extremidade da sala. Eles se acomodariam lado a lado numa mesa, encarando os demais convidados acomodados em cadeiras e bancos nas mesas de cavaletes no salão. O sal era raro e caro. Ficaria no centro da mesa principal, só os suficientemente importantes podiam usá-lo. O recipiente ou saleiro, muitas vezes chamado de neth, que era usado para guardar o condimento, seria altamente decorativo, às vezes em forma de navio para refletir a importância que era dada ao sal. Diziam que os das mesas inferiores estavam abaixo do sal. O prestígio do anfitrião seria avaliado pela exclusividade e quantidade de comida oferecida,
E a ordem de servir os jantares, além da quantidade e raridade da comida, também indicava a posição social. Os de status inferior recebiam menos ingredientes de alta qualidade e em menor quantidade. O senhor era sempre servido primeiro e existiam livros de cortesia ditando as normas para o comportamento correto à mesa. Um desses livros, impresso por William Caxton no século XV, afirma que se deve, cito, falar pouco, não arrotar ou soltar gases ou cortar as unhas, ou limpar os dentes à mesa, ou se apoiar nela, entre outras coisas. As mãos eram lavadas antes de comer, e os convidados geralmente traziam suas próprias facas, já que o anfitrião não tinha essa obrigação. No século XI, o nobre Domênico Selvo retornou à Europa Central com sua esposa grega. O uso de um garfo para comer por ela era considerado escandaloso e herético. Os escudeiros da cozinha tinham o trabalho de escolher, comprar e pagar pelos mantimentos. Os cozinheiros nas casas elitistas, geralmente mais de um, preparavam os pratos para o banquete na cozinha, que eram colocados em aparadores pelos escudeiros até a hora do serviço no grande salão. Os pratos eram servidos em pratos feitos de estanho ou ouro e prata nas casas mais finas. Poderia haver até 6 pratos, e a refeição começaria com pão, que sempre era servido em todas as refeições. Um nobre comeria pão branco feito todos os dias em sua própria cozinha, ao invés do grosso pão de centeio marrom comido pela plebe. Quanto mais proeminente era a casa, mais fino e branco seria o pão. Algumas casas de elite talvez tivessem seu próprio moinho para produzir farinha. Apenas os nobres tinham permissão para caçar e pescar em suas propriedades, então haveria uma variedade de carnes de caça recém-abatidas para as mesas, como javali, veado, lebres e coelhos, ou aves selvagens como fazão e perdiz, bem como os animais mais domesticados como galinhas, gansos, porcos e patos. Vários pássaros, como codornas, gruas e cotovias, eram assados e consumidos, variando conforme a estação. Cisnes e cegonhas eram consumidos apenas pela elite, geralmente como centro de mesa extravagante, não pela carne. Os vegetais seriam sazonais, possivelmente colhidos do jardim do senhor. Repolho e alho-poró eram apreciados, mas também havia pastinacas, ervilhas, cenouras, nabos, cebolas, favas e diferentes abóboras. Várias propriedades possuiriam pomares com produtos frescos como maçãs, peras e ameixas. Acreditava-se que frutas e vegetais crus causavam doenças, por isso eram sempre cozidos. Frutas secas e nozes caras também chegariam à mesa do nobre. Uvas passas, figos, tâmaras e amêndoas eram muito procurados na Europa Central e do Norte e importados, assim como frutas mediterrâneas como laranjas e uvas. Apetite real. Os banquetes realizados para membros da realeza eram, claro, eventos extremamente luxuosos. Disse que o banquete de coroação de Henrique IV consistiu em 3 pratos. Mas deve-se notar que os pratos na Idade Média não eram servidos como são hoje, com uma entrada, prato principal e sobremesa. Os pratos que eram trazidos para os convidados eram uma seleção aleatória e consistente, apenas no fato de que ofereciam uma grande variedade de escolhas. A comida era para ser uma forma de entretenimento em si mesma, com variedade suficiente para que os convidados pudessem escolher o que quisessem e desconsiderar completamente alguns pratos. Havia uma apresentação musical ou similar entre cada prato, cada um acompanhado por uma escultura de açúcar decorativa conhecida como sutileza. Cada escultura representava um símbolo religioso, como um anjo ou santo. Apenas os muito ricos podiam usar açúcar desta forma para ver ao invés de comer. Em uma festa de 1387 realizada pelo Duque de Lancaster e Richard II, as quantidades de comida incluíam, entre outras coisas, 111 cisnes, 210 gansos, 96 coelhos, 160 libras de maçãs e 12.000 ovos. O conde de Anjou, terceiro filho do rei Luís II da Sicília, promoveu um grande banquete em 1455. O primeiro prato foi um veado salgado durante a noite, servido com frango recheado, lombo de vitela e lebre cozida em vinho tinto, especiarias e ervas frescas. 2 pratos receberam molho alemão, sementes de romã e ameixas açucaradas, todas folheadas a ouro. Outros 3 pratos incluíam veado, esturjão refogado com vinagre e salsa e polvilhado com gengibre, e um porco inteiro, junto com vários frangos, pombos, coelhos e um cabrito. Também havia 2 gansos, um capão recheado, 2 garças, uma lebre, 4 frangos cobertos com gema de ovo e especiarias,
um javali selvagem coberto com hóstias e estrelas e uma perdiz numa pereira. Seguiu-se um creme com açúcar e sementes de funcho, queijo, morangos e uma gelatina vermelha e branca simbolizando os brasões dos convidados. Por fim, havia ameixas em água de rosas. O quinto e último prato era composto inteiramente por vinhos da moda e conservas feitas de frutas, bem como vários tipos de doces de massa folhada. Claro, havia outras bebidas disponíveis como cerveja e hidromel, mas a nobreza medieval preferia o vinho por criar uma distinção entre eles e as classes inferiores, conferindo-lhes um ar de sofisticação. Acreditava-se que o vinho equilibrava os humores, elevava o espírito e beneficiava a digestão e a cor da pele. Claramente, Henrique queria oferecer uma bebida que demonstrava sua riqueza. Sempre havia algum tipo de peça teatral em um banquete de alto escalão, e este não foi exceção. A peça central exibia um jardim verde, circundado por galhos e penas de pavão. Flores aromáticas presas aos galhos, uma mini fortaleza prateada e dourada, atuando como uma grande gaiola, foi posta no gramado para várias aves de pés dourados. Cada canto do gramado tinha uma enorme torta, adornada com tortas menores, formando uma coroa. As tortas eram douradas em prata e ouro naturalmente, e também continham uma fileira inteira de cervos, galinhas, pombos, coelhos, vitela picada, 2 quilos de gordura e 26 ovos cozidos polvilhados com açafrão e cravejados de cravos. Não é surpresa, então, que a obesidade era muito comum entre a nobreza da Idade Média, com muitos consumindo de 4 a 5 mil calorias por dia. Mais do que o dobro do que era realmente necessário. Obrigado por ver este episódio de Loucura Medieval. Espero que tenha gostado e não tenha ficado com muita fome. Inscreva-se se curtir o conteúdo. Vejo você na próxima semana para outro vídeo. Saúde!